Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o pastor Silas Malafaia e também o seu envolvimento com a família Bolsonaro. Nós vamos falar acerca da investigação da Polícia Federal em relação à pessoa do Silas Malafaia, o pastor protestante muito conhecido aí no Brasil. A gente vai falar de alguns áudios que foi confiscado pela Polícia Federal e também o que está relacionado com o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. Então, o Silas Malafaia, ele tem um posicionamento em relação a esse assunto. Também a gente vai falar de algumas críticas impostas pelo Silas Malafaia, é, relacionado a aliados, pessoas da própria direita, né, da própria políticos da própria direita. E a gente vai falar também das críticas e adversários e também a sua posição futura, a mensagem central, ou seja, esse vídeo é exclusivo para falar do pastor Silas Malafaia e qual seria o seu envolvimento com a família Bolsonaro e também qual que seria o pensamento dele em relação aos eventos, né, da atualidade, concernente a tudo que o Brasil está passando durante esse período muito complicado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilha, porque quando você faz isso, você estará ajudando o nosso canal a crescer cada dia mais e também quando você se inscreve e ativa as notificações, você terá acesso aos vídeos que serão postados aqui no canal em primeira mão. Então você vai ser o primeiro a receber esse conteúdo aí no conforto da sua casa, beleza? Então vamos falar aqui, ó. Bora pro vídeo. Investigação da Polícia Federal. O pastor Silas Malafaia, ele foi citado em um relatório da Polícia Federal que investiga a suposta coação de autoridades do STF ligadas ao Bolsonaro e também ao Eduardo Bolsonaro. Ele não foi indiciado, não existe comprovação de que ele esteja aliado à família Bolsonaro, nem em relação a golpe de Estado, nem em relação a nada do tipo, mas ele faz parte dessa investigação porque ele foi citado, ele está em vários áudios, inclusive a gente vai falar um pouco do teor do conteúdo desses áudios. Por conta dessa investigação, o pastor Silas Malafaia ele teve o seu telefone celular confiscado e ele teve também o seu passaporte confiscado. Foi interessante que eu assisti até uma entrevista do Silas Malafaia, em que ele vai dizer que a Polícia Federal até mesmo confiscou seus próprios cadernos de registro de prédicas, de pregação. Todo pastor, todo pregador tem o costume de ter um caderninho de anotações e ali ele começa a registrar, né, a estrutura do seu roteirinho para fazer a pregação na igreja. A Polícia Federal, segundo Silas Malafaia, é claro, disse que não tinha nada nesse caderno, mas mesmo assim, segundo ele, o próprio Alexandre de Moraes pediu para confiscar e levar tudo para o centro da Polícia Federal. Então, o Silas Malafaia acaba citando esse tipo de atitude, esse tipo de ação, como perseguição política, também religiosa. Então, você percebe que o Silas Malafaia está muito revoltado com essa situação. Muito bem. Além disso, nós temos alguns áudios em que o Silas Malafaia fala acerca do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. Ou seja, nesse áudio, o Malafaia está orientando o Bolsonaro sobre o tarifaço imposto pelo Trump e também relacionados a produtos brasileiros, né? E ele alega que ele não apoia, ou seja, ele não está contente, ele não está feliz que esse tarifaço esteja prejudicando o Brasil, a população, né? Ele está alegando, segundo o Malafaia, segundo as palavras dele, ele fica feliz, ele fica contente por prejudicar o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse tarifaço acaba afetando diretamente o Alexandre de Moraes. Então, o Malafaia ele diz que ele fica contente do Alexandre de Moraes estar sendo prejudicado por conta da Lei Magnitsky e também por conta do tarifaço, mas ele alega que não está contente pela população brasileira também está passando por esse problema.
Ele só não alegou, né, ele só não disse que não concorda com esse tipo de sofrimento, mas ele fica feliz com o ministro sofrendo. Além disso, ele vai dizer que é constitucional, ou seja, é um direito constitucional, as pessoas que se sentirem de alguma forma, prejudicadas com o governo, com a justiça no país, recorrer a instâncias internacionais. Ele está comparando ali o governo do PT, o governo do Lula. É a mesma coisa dele dizer que ele não está sendo representado, não está tendo uma certa proteção por parte do governo, por conta do partido do PT. Então, todas essas injustiças consideradas pelo pastor Silas Malafaia, lhe proporciona, então, não só para ele, mas para qualquer outra pessoa, ter o direito de buscar ajuda, eh, em instâncias internacionais. É o caso do Eduardo Bolsonaro, que saiu do Brasil e foi lá para os Estados Unidos pedir ajuda e a colaboração do presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então, isso é uma referência clara de que o Silas Malafaia está apoiando a família Bolsonaro, está apoiando o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, inclusive todas as decisões do Donald Trump em relação ao Brasil. Isso acaba ligando de maneira, meio que indireta, mas está ligando ele a esses eventos. Também o Silas Malafaia vai impor algumas críticas aos políticos da direita, né, aos aliados, como por exemplo o Tarcísio de Freitas, que é o governador atual do estado de São Paulo. O Malafaia, ele diz que de alguma forma o Tarcísio ele tenta agradar o bolsonarismo, mas ele acaba sendo omisso, ou seja, ele se cala quando o assunto é concernente a Bolsonaro. E também em relação ao STF. Então, segundo o Silas Malafaia, o próprio Tarcísio de Freitas, ele tenta sim agradar o movimento da direita, o bolsonarismo, porém, ele não se posiciona contra ao STF, ele não impõe críticas ao STF e também não defende o Bolsonaro, tipo, publicamente, entendeu? Essa é uma das críticas que o Silas Malafaia vai impor em relação ao Tarcísio de Freitas. E além disso, o Eduardo Bolsonaro, ele vai dizer o seguinte, ó, Malafaia chama de babaca em áudios, mas explica que é por franqueza, não por ódio. Então, Malafaia vai chamar o Eduardo Bolsonaro de babaca. Só que aí ele vai tentar, ele acabou dando uma escorregada, então ele vai tentar sair desse problema que está no áudio. Tudo isso que eu estou falando para vocês é o que está no áudio, é o conteúdo do áudio confiscado pela Polícia Federal. Então, primeiro, o Malafaia, ele impõe críticas ao Tarcísio, falando que ele não apoia o Bolsonaro, que ele tenta agradar o bolsonarismo, mas que de alguma forma não se posiciona contrário ao STF. Porém, no próprio áudio, ele chama o Eduardo Bolsonaro de babaca, mas ele diz que isso não é uma questão de ódio, né? É uma questão de franqueza, é como se fosse uma forma coloquial de se utilizar o vocabulário, né? E o pastor também se apresenta como independente, aliado, mas com opinião própria, não apenas um seguidor cego, ou seja, segundo ele tem o seu ponto de vista individual, ele não está direcionado a nenhum grupo político, ele tem opinião própria e tudo isso. Além disso, ele vai impor algumas críticas aos adversários. Como já citado, ele vai criticar muito o STF e ele vai criticar também, principalmente, o Alexandre de Moraes, que são os principais alvos do pastor, né? Ele acaba acusando o tribunal de censura, ou seja, segundo ele, o STF está censurando e está vivendo e trabalhando, operando na ilegalidade, né? Dizendo que o STF virou um tribunal político, ou seja, ele acaba acusando o STF de utilizar o seu poder em prol de algum partido político, né? De alguma forma deixando de lado a imparcialidade. Então, para a gente finalizar o vídeo, né, a gente vai falar um pouquinho a respeito da opinião dele. Segundo o Malafaia, ele diz que não confirmou apoio a nenhum candidato para 2026, então ele tá ainda de maneira neutra, né, incluindo o próprio Tarcísio. A gente já percebeu
que a direita brasileira ela está sendo dividida, ela está literalmente dividida. De um lado nós temos o Bolsonaro e também a família dele, e do outro lado nós temos os partidos, os candidatos, né, os governadores, por exemplo, o Tarcísio e entre outros, que eu já citei em outros vídeos aqui, que estão querendo se candidatar e estão lançando a sua candidatura à presidência. Então a direita não tem um candidato específico para que toda a população da direita, que defende a direita, o apoie. Então a direita ainda está um pouco dividida, e por isso que o Silas Malafaia, ele diz que ele não impõe a sua opinião, ele não mostra para onde que ele vai seguir, porque ainda está indefinido e não temos nada ainda para falar sobre essa questão. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você curtir, para você compartilhar esse vídeo. Nós temos uma meta, nós queremos chegar a 5.000 inscritos, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ajude esse canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você, trazendo de maneira séria todas as informações e de maneira crítica, detalhada, explicando de maneira bem simples e objetiva para você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, apoie esse canal, inscreva-se no canal, é de graça, é gratuito. Curta, compartilha com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo e até o próximo vídeo.